Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar novamente vivo em Shabbat, quando a nossa vida ela pode passar por dificuldades, mas também nós podemos perdê-la num piscar de olhos. Então nós somos gratos ao Eterno pela semana que Tavô, que é a Parashá de hoje. Nós estamos caminhando para o encerramento do ciclo bíblico. O chamado de Rosh Hashanah já se encontra ali no painel. Dentro de 2 semanas, num Shabat, será Rosh Hashanah. No pôr do sol, nós estaremos de sexta para sábado, realizando o Kabbalat Shabbat e Rosh Hashanah no mesmo tempo. Então, que o Eterno dos céus nos dê vida para nós cumprirmos esta convocação, que é se apresentar nas datas sagradas, na hora sagrada, e nos apresentarmos em forma de homens e mulheres desejosos da sacralidade de Adonai. Esse é o ponto alto desses dias de Teshuvá, de retorno a Adonai, que contempla o mês de Elul, nos seus 29 dias, e os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Amém? Lembrando também aos homens da casa, que 10 dias depois, Yom Kippur será celebrado de um domingo para uma segunda-feira. Então, quem ainda não pediu a sua licença no trabalho, que já deveria ter pedido, né? Porque a gente já vem conversando que ao início de cada ciclo bíblico já haja cada um buscado a sua licença para essas datas. Nós estaremos fazendo o ciclo de orações de cada hora, um homem em serviço na casa, ao longo das 25 horas da celebração de Yom Kippur. Amém? Mas vamos lá, nós estamos na Parashá Kitavô, Parashá traduzida quando entrares, quando fores, quando penetrardes, quando entrares, né? A tradução mais habitual. Uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar é que a Parashá Kitavô, tanto ela quanto a Parashá Kitetse, ensinada na semana passada, elas são parashiotes do mês de Elul. Independente do calendário judaico com as suas variações, são 2 parashiotes que sempre estarão no mês de Elul. O mês de Elul é o mês que antecede as festividades bíblicas de outono. O que eu quero dizer com isso? Em Israel, quando nós estivermos no outono, primavera para nós aqui, estaremos sendo convocados a celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. E aí encerra-se o ciclo de estudos da Parashá. Porém, a sacralidade de Rosh Hashanah e Yom Kippur, ela se diferencia de Pessah, Shavuot e Sukkot, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, pelo fato de não ser uma festividade agrícola. Esse é um período onde o homem esquece todas as suas pretensões, ele não deve tomar posições extremas, ele não deve se fazer prestigiado como pessoa, mas ele deve voltar-se inteiramente para um período de arrependimento de pecados. E isso no âmbito pessoal e coletivo. De forma que nós não podemos desviar a atenção para aniversário, para casamento, para bar mitzvah. A circuncisão é a única exceção. Mas nós devemos passar os 29 dias de Elul, e nós estamos agora já no 16º dia do mês de Elul, pensando em sermos sancionados por Adonai, porque a palavra do Eterno, nós vamos ter oportunidade de estudar isso um pouquinho mais à frente. Rosh Hashanah é um período onde o homem suplica a Adonai a misericórdia para que o nome do homem esteja escrito no livro da vida. E após 10 dias em Yom Kippur, nós suplicamos que ele seja ali selado, seja sancionado o seu nome no livro da vida a cada ciclo. Então é um período de introspecção, um período de conflito do homem contra ele mesmo, fazendo com que o mês de Elul ganhe importância, a ponto de ser conhecido como o jejum do 6º mês, que nós vamos ver ali Neemias ou Esdras, se eu não me engano, falando desse período. Nós vamos entender que o jejum do 6º mês era um período que, ao longo dos 29 dias de Elul, o homem não pode chegar em Rosh Hashanah como chegou na padaria para comprar pão. Hoje é Rosh Hashanah, cheguei. Não. Passa-se o mês de Elul orando 3 salmos todos os dias, até completar o livro dos Salmos,
tendo como âncora todos os dias o Salmo 27, e isso nos dá sustento para nós nos prepararmos mentalmente, fisicamente e espiritualmente para esses 10 dias de Techuvá. Então, o mês de Elu ganha a sua importância, porque o nome Elu, em hebraico, ele é o acróstico, é como se fosse uma sigla da frase Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A ponto dos rabis considerarem, na forma da tradição clássica que escreve sobre o mês de Elu, que o mês de Elu é o mês de noivado com Elohim. Porque se você for aprovado em Rosh Hashanah e Yom Kippur, você ganha o direito a se casar com o Deus o qual você crê. Então você não chega num casamento, pastora, como chega-se na padaria. Você se prepara, você tem pretensões para se casar adequadamente. Então o mês de Elu, ele tem todo esse contexto. Ele, dizem alguns compositores, alguns comentaristas, que o compositor ali do livro de Cantares, como diz, ele vem evocando a noiva para o casamento, que aquela evocação era feita a cada ano no mês de Elu, chamando a comunidade do Messias para uma aproximação com o seu marido, que na pessoa do Messias se faz o representante de Adonai na terra para esta função. É o representante legal de Adonai. Então, dentro desse aspecto, o mês de Elu precisa ser observado. Poxa, Leonardo, eu não me preparei, já é o 16º dia. Comece hoje. Por isso são 29 dias. Para que até o último instante, ao soar da última trombeta de Elu, para que nós ouçamos um dia de shofarim, shofar tocando o dia inteiro, e em Shabat quebra-se essa tradição, que normalmente não se toca shofar em Shabat, mas no dia de Rosh Hashanah, toca-se o shofar de hora em hora para lembrar-se do anúncio do julgamento da humanidade. Então nós passaremos o Shabat com um homem tocando shofar de hora em hora na casa no dia de Rosh Hashanah. Pode fazer a escala dos homens para tocá-lo. Pode se preparar, porque é assim que se faz. Então nós estamos diante de duas parashiot, que são, pastora, símbolos do mês de Elu, porque elas sempre, independente da variação do ciclo judaico, Kitetsei e Kitavô, estão inseridos neste contexto do mês de Elu. O que é muito importante, porque nós precisamos entender, eu não botei o cântico do Shalom Aleichem ali de forma aleatória, porque ao final do Shalom Aleichem existe a citação de 2 versículos do livro dos Salmos, que nós vamos tocar na frente, que nós precisamos entender que esse período ele é muito sutil para nós errarmos. Na semana passada o Leomar ensinou Kitetsei, e a Parashá começa assim, Kitetsei, capítulo 21 do Deuteronômio, versículo 10. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e o fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa da qual te afeiçoes, estou no verso 11, e a queiras tomar por esposa, então entrarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa e chorará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Esta saída prescrita pela Torá, ela é uma saída sem vínculo algum com o contexto de posse de terra. Aqui não está dizendo, pastora Sandra, e aí você pode continuar lendo, vai falar do direito do primogênito, dos filhos desobedientes, os cadáveres que são levados à cruz, vai falar sobre Tzedakah, as leis sociais, vai falar sobre lei matrimonial, vai falar sobre critérios de permanência na Assembleia de Adonai, vai falar sobre pureza no acampamento, volta em assuntos comunais a respeito do juízo, aborda o divórcio no capítulo 24, ele aborda penalidades no 24 e no 25, ele fala da lei do levirato para manutenção da consanguinidade dentro de Israel. Ele vai falar de uma balança, encerrando, mostrando que o homem que está saindo deste critério de sair, ele tem que saber medir pesos, ele tem que saber olhar para volumes, ele tem que saber esquadrinhar-se a si mesmo. Mas o assunto terra é absolutamente ignorado na Parashá Kitetsei. Então, quando saíres, não tem vínculo de sair de uma terra. Não tem. Mas, se nós olharmos o texto, você vai ver o tempo inteiro o Eterno falando de questões íntimas no âmbito pessoal e no âmbito coletivo. E aí, dentro desse aspecto,
esta porção da semana, quando entrares, ele aborda e foca, pastor, a entrada na terra, do início ao fim, como sendo a terra o objetivo daquele que ouve a palavra de Elohim, mas os pré-requisitos de contrapartida do homem com Adonai e de Adonai para com o homem. Então parece haver um labirinto de palavras. Por que quando saíres e depois quando entrares, não havendo um vínculo comum entre a saída e a entrada? Porém o vínculo é sólido, sólido como uma rocha. A porção dessa semana expõe ao humano uma espécie de labirinto cotidiano da Bíblia Sagrada, que deve ser devidamente analisada e cautelosamente estudada, visto que uma falha na ordem dos fatores pode resultar numa catástrofe pessoal ou coletiva. A Torá, na sua cadência literal, vai dizer quando saíres, para depois dizer quando entrares. Não há inversão desse processo. Leonardo, mas são assuntos diferentes. É o mesmo assunto. De antemão, devemos ser prevenidos a respeito desta literalidade da Torá, ou seja, aquilo que está escrito, letrinha por letrinha, palavra por palavra, frase por frase, a literalidade. Ela é absolutamente indiscutível. Primeiro ponto que tem que ser entendido é que cada ponto, cada palavra, cada vírgula, cada maçoreta, que são aqueles sinais do hebraico, cada versículo, eles são indiscutivelmente e literalmente perfeitos, porque foram dados por Adonai. Tanto no âmbito da gramática, quanto no âmbito ideológico. Eu não posso, pastora, por uma questão do pensamento humano, para querer concluir com a minha capacidade intelectual, inverter a literalidade da Torá. Se a Torá está dizendo, Leomar, que primeiro você tem uma ordem de sair para depois entrar, eu não posso inverter esses processos nem no âmbito subjetivo do pensamento humano. É como, pastora, se eu quisesse, no âmbito do pensamento, fazer um joguinho de palavras e misturar os 10 mandamentos numa ordem aleatória, dentro daquilo que o meu pensamento torna interessante para que eu o consuma, ou que eu dê a outro, Leomar, para consumir. Esse é um ponto, pastora, nevrálgico da Parashá Kitavô. Ignorar qualquer detalhe do texto sagrado acarretará numa inversão de ordem e conduta não avalizados pelo autor da obra. Moisés, muito menos Adonai, avalizam que eu e você venhamos e mudemos a ordem dos fatores descritos literalmente na Torá. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aprendendo já faz algumas semanas que o conceito de apostasia, o abandono a Adonai, ele é um conceito escatológico do ponto de vista daqueles que pegam a Torá e embaralham a sua literalidade ao seu bel prazer para dar a sua própria interpretação. Como se o dia de hoje, e nem um passado próximo ou um passado distante, houvesse premissas flagrantes de uma apostasia em vigência. É como se a apostasia fosse uma profecia apocalíptica para a geração dos últimos tempos. Isso daí é totalmente destruído dentro do conceito da Parashá Kitavô. É totalmente aniquilado. Eu tenho certeza que toda a Torá aniquila isso, mas como nós estamos na Parashá Kitavô, eu vou me focar em trabalhar o contexto de aniquilação desta inversão de valores, porque você vai conversar com as pessoas, e normalmente as pessoas te procuram para conversar, e aí você começa a conversar, a pessoa trata o texto sagrado como se fosse uma bola na mão do malabarista. Ela pega fatias dos textos sagrados ao seu bel prazer e constrói um texto próprio para justificar um desejo pessoal que ele tem de viver daquela forma. Isso é apostasia, segundo Kitavô. E nós vamos ver que são detalhes sutis que nos tornam apóstatas, tal qual este que faz essa loucura de embaralhar as questões. O cuidado que Kitavô tem, pastora, é que ele traz o âmbito físico da terra como a rocha, como um porto seguro para o que retorna para Adonai. Porque você, Leomar, quando olha para a Shakitetse, que você ensinou semana passada, ele vai falar de coisas e de meandros muito sutis. A intenção da cativa, a intenção de um filho desobediente, são coisas difíceis demais para se sondar dentro do homem.
Mas ali tem apostasia, nós tocamos nesse assunto semana passada. Existe a apostasia no íntimo, mas existe a apostasia que nós fazemos de forma flagrante. Aí Kitavô vai dizer assim: você pega a sua primícia, vai e entrega na mão do ministrante. Não tem margem para discutir. É uma só pessoa, um só lugar, com o direito de receber aquilo que você fez, e dentro de uma cadência. É para isso que a Torá tem o seu rito próprio, como uma forma preventiva ao homem de não criar para si meios próprios para sonhar que está em relacionamento com Adonai quando não está. Isso é algo que nós precisamos abraçar como uma verdade, porque Rosh Hashanah e Yom Kippur julga isso no nosso meio a todo ano, por gentileza. Léo, qual a diferença de filosofia para a Torá? A filosofia, ela é indefinida. Filosoficamente, é totalmente indefinida. A Torá não tem definição nenhuma. É isso que você está falando. Ela não passa pelo pensamento humano. O pensamento humano tem que se subordinar a ela e obedecê-la. É essa a questão. Essa é uma vereda perigosa que muitos rabis navegam de forma imprudente quando tentam determinar os limites que a Torá tem em cada um dos seus mandamentos escritos. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à Torá oral. Eu estudo Torá oral, eu leio Torá oral, mas nós temos que entender a história de construção, até onde ela pode nos levar com sabedoria e até onde ela tem influência humana. Isso que a pastora Sandra acabou de falar é simples. Eu não vou nem entrar no cristianismo porque é um desvio de princípio. É o início do caminho. Você tem que pegar a BR-101, você pega a 262. Assim é o cristianismo, totalmente fora. Eu estou falando de quem está na BR-101 e pega uma estrada errada depois de estar nela. Isso que eu estou falando da questão da tradição oral. Depois de estar nela. Essa é a apostasia. Entendam, não há apostasia pela Bíblia Sagrada quando você não entra nessa estrada. O apóstata é o andarilho da estrada que se desvia. Se você nem entrou nela, você não é apóstata. Você é goim. É um estrangeiro. Não conhece Torá, não vive Torá, não crê em Torá, não obedece Torá. Você não é apóstata. O apóstata é o que viu Torá, conheceu Torá, ouviu Torá e desviou. Do meio, do seio de ti. Isso aí. É o conhecedor da palavra. É o conhecedor da palavra. E Yeshua, no capítulo 22 de Mateus, não precisa ir lá não. Eu vou ler um versículo 28. 22, 28 vai dizer assim: Yeshua, porém, respondendo, lhes disse. Eram os saduceus com a questão da ressurreição dos mortos. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Yeshua, existe ressurreição dos mortos? Se uma mulher casar com um homem e ele morrer, casar com seu segundo irmão, ele morrer, o terceiro irmão, ele morrer, o quarto irmão, o quinto, o sexto, o sétimo morrer sem dar filhos, com quem ela será casada na eternidade? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Elohim. Na vida eterna ninguém se dá em casamento, ninguém se dá em divórcio, não tem esse vínculo que vocês conhecem. Errais, apóstata. Está falando de Torá, mas sem conhecimento de Torá, porque o poder de Elohim não veio sobre ti para te ensinar Torá. Mateus, no capítulo 5, Yeshua faz uma defesa da literalidade da Torá, unicamente vista no texto sagrado, na descrição de Mateus, capítulo 5. Agora eu quero que vocês vão lá, no verso 17 a 20. Mateus 5. Se vocês pegarem o texto de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 6, Yeshua vem fazendo correções não da Torá, mas de doutrinas oriundas que se desviaram do verdadeiro sentido da Torá. É o tempo inteiro. Dizeis, amais os vossos irmãos. E Yeshua vem, amais os vossos inimigos. Ele vem batendo contra as doutrinas que derivam de Torá, de quem é conhecedor, mas que causa uma filosofia interna dentro da Torá. Eu vou dar um exemplo clássico aqui da exegese hebraica com essa questão. Hillel defende ferronhamente a carta de divórcio, pelos critérios bíblicos da carta de divórcio. Shammai, em caso algum, aceita divórcio. Isso é Torá? Tem dúvidas na Torá para deixar margem para pensamentos que
Mas eu acho que para mim cabe melhor Hillel, porque eu já estou querendo mesmo me dar um jeitinho nessa mulher que está no meu pé aqui já há alguns anos, e eu quero... Torá? Isso é Torá? Torá é julga-me, Elohim, me diz-me se mantém ou não o meu casamento. O quê? Adonai vai dizer se você deve ou não. Não pode-se usar a carta de divórcio como fuga do mandamento, por mais que ela seja um preceito da Torá. Isso é se esquadrinhar. É isso que significa Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20, vai dizer assim: não penseis que vim revogar a Torá e os inspirados. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iod, nem uma massoreta da Torá passará, até que tudo se cumpra. O iod é a menor letra do alfabeto hebraico em tamanho, e o massoreta são os pontinhos que dão o som das vogais na Torá. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar, ele está falando para o apóstata, porque ele se desvia e desvia outros, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e fariseus criaram uma filosofia de justiça que não estava no patamar da justiça exigida pela Torá. Não todos, mas tinha uma geração ali problemática que controlava o sinédrio, e nós conhecemos a história de Yeshua no período dele. Os dois textos acima sustentam a adesão extrema de Yeshua aos preceitos da Torá, a ponto de atacar qualquer conduta ou pensamento que considere a adulteração do texto sagrado. Mexeu no texto, Yeshua, pastora, vem de sola e corrige. Leia com carinho Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6. Ele vem só corrigindo. Tanto no âmbito gramatical, quanto no âmbito da interpretação e compreensão do texto sagrado. Yeshua não alivia para nenhum dos dois lados. Se você adulterar a gramática do texto, ele arruma problema com você. Se você desvirtuar o conceito de Adonai naquele texto, ele vai arrumar problema com você também. Não, mas ele fez isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Ele está vivo. Capítulo 6. Ele ressuscitou. Está sentado à destra do Pai, aguardando a ordem para retomar. Vocês estão achando que ele não está enxergando a situação, e ele não vai cobrar de um por um isso daí. Essa defesa de Yeshua, ela é motivada por um único mandamento, a adesão ao Pai, e sua vontade revelada aos homens, que exigem, nos mínimos detalhes, observância e temor por parte dos seguidores. Então, você diz amar Yeshua, tem que aderir e temer ao Pai nos mesmos termos que Yeshua o faz. Senão vai ser reprovado. Dentro desse aspecto, precisamos observar a ordem pré-estabelecida na Torá referente ao texto sagrado, não tentando moldá-lo dentro de um prisma pessoal, mas aceitá-lo pacificamente da forma que o recebemos das mãos de Moshe. Vocês vão observar que existem inúmeras passagens na Bíblia, da Torá especificamente, que a cronologia de tempo não respeita. O livro de Levítico, por exemplo, ele é escrito ao longo de 30 dias do mês de Adar, antes da virada do primeiro para o segundo ano de partida do Egito. O próprio livro do Êxodo, quando você entra na questão do pecado do bezerro de ouro, capítulo 32, 33, 34, que ali vem as tábuas de Yom Kippur, que são as segundas tábuas, ali não há uma temporalidade, porque o que está escrito antes, logo depois do capítulo 34, a partir do 35, volta ao que está escrito antes do capítulo 32. Leonardo, não tem é a literalidade da Torá. Tem que ser obedecida porque é sagrada. Isso não impede de nós queremos entender o conceito de tempo para nós entendermos datas, entendermos períodos. Não é disso que eu estou falando. Mas eu não posso querer, por exemplo, para Shakitzá, bezerro de ouro,
temporalmente, ela vem depois de tudo. Aí eu quero pegar Vai Carrel, que repete toda aquela questão do véu, da arca, do propiciatório, e querer estudar, pastora, antes de Kitsá, porque cronologicamente a Torá se estuda porção por porção, ano após ano, na mesma ordem, na mesma cadência. Guarda, eu vou bater nisso igual um martelo na cabeça do prego. Há uma previsão bíblica que, para haver direito de posse de terra, abre lá a Paraxá, que nós vamos ler o primeiro versículo da Paraxá, por favor, capítulo 26. Capítulo 26, eu só vou ler o primeiro versículo e vocês vão entender por que eu só vou ler o primeiro versículo. Quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança e a possuíres e nela habitares, ponto. E é que, quando vieres à terra que Adonai teu Elohim te dá como posse, tu a herdarás e nela habitarás. Tem um ponto aqui, que na tradução habitual ganhou uma vírgula, mas aqui tem um ponto. Prestem atenção. O texto da Torá, em momento algum, diz que o homem sai de uma terra para entrar em outra. Então nós acabamos de ver que Kitetse, a paraxá anterior, quando saíres, não tem vínculo gramatical com a posse de terra, mas Kitavô toca no assunto posse de terra do início ao fim. A porção de hoje, ela é precedida por Kitetse, e essa associação entre as duas, por mais que tenham ideias que aparentemente são opostas, uma hora você sai, outra hora você entra, elas não agregam o mesmo objetivo literal. E, portanto, não devem subsidiar nenhum vínculo ideológico a esse respeito. Notem que a porção anterior não toca no assunto de posse de terra, mas toca nos demais assuntos que nós já citamos aqui. Dentro do aspecto físico e espiritual, não pode haver em nossa concepção que Israel deixou uma terra para entrar em outra. A gente precisa entender isso fortemente, por causa dessa questão da apostasia, que nós vamos voltar a falar dela. Sendo este um padrão a ser seguido pelas futuras gerações. Isto seria um erro grave, no qual o mundo cristão encontra-se hoje soterrado até os dias atuais, pela falta de vínculo e compreensão da Torá em sua essência. A condição de Israel em sua gênese, lá na história dos patriarcas, ela é caracterizada por um povo, olha só que coisa peculiar. Ela é caracterizada por um povo formado sem uma herança de terra para requerer, mas para receber das mãos do Elohim que se revelaria ao patriarca Abrão, ainda com o nome Abrão. Note que o pioneiro da história de Israel é chamado em primeiro lugar para abandonar sua herança familiar de forma ampla e absoluta, para depois conhecer a promessa de Elohim para ele e seus descendentes. O que eu quero dizer? Não houve uma troca entre a posse de terra que ele herdaria de seu pai para a terra a qual Adonai prometia a ele e os seus descendentes. Não existe esse vínculo de sair de uma terra familiar e tomar posse de uma terra dada por Adonai. Se eu e você pensarmos dessa forma, erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Elohim. Soterrados. A palavra é soterrado. Abre Gênesis capítulo 12. Vamos lá na Paraxá Lerá, patriarca Abraão, o ato inaugural da nação de Israel. Israel existe aqui, nos termos da Torá, ela vai nascer aqui. Gênesis capítulo 12. Sabe por quê, pastora? Porque lá na frente nós vamos entender que o sujeito vai alegar que deixou o mundo e encontrou a Deus. Porque lá na frente nós vamos entender por que hoje na boca das pessoas é assim: eu deixei o mundo e o pecado e hoje eu vivo com o meu Deus. Você não deixa uma terra para habitar em outra terra. Não tem troca.
Nós vamos entender que tem aqui uma particularidade que Abraão vai inaugurar, e se nós entendermos isso aqui, nossa vida caminha muito mais fácil, tá? Eu só li o primeiro versículo, presta atenção. Eu estou forçando e reforçando que eu só li o primeiro versículo da Paraxá. Eu vou explicar por que agora. Verso 1. Ora, disse o Eterno a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Leonardo, você acabou caindo em contradição. Está dizendo que ele saiu da terra e foi para a terra que mostrou. Calma. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma, grava essa ordem de Adonai. Porque a paraxá da semana que vem, que o Ulisses vai ensinar semana que vem, vai dizer: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ao patriarca foi dada uma ordem: ser uma bênção. Guarda isso. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Eterno, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, então ele deixou uma herança para trás. Só que o abandono da herança veio vinculado com a parentela, a casa de seus pais. Casa de seus pais é mais do que a herança física do teto e da terra que ele teria direito. Ele deixa para trás os conceitos paternos que ele aprendeu. E o principal que caracteriza Abraão nesse aspecto era o quê? O politeísmo, a adoração a múltiplos deuses. Então ele deixa este e outros conceitos para trás, junto com uma herança física que lhe seria de direito, a qual ele nunca recorreria em sua vida. Nunca. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Quenã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Eterno a Abrão e lhe disse: darei. Ele sai da terra da herança, ele pisa na terra da promessa e ouve de Adonai: darei. O verbo não está conjugado em dou. Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Eterno que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Eterno e invocou o nome de Adonai. Aparentemente, ele sai de uma terra para entrar em... Quando o patriarca Abrão é chamado por Elohim, há uma premissa para haver uma história a partir dele. Ele é um pioneiro, na qual sustenta essa ideia que nós estamos falando aqui. Ele é atraído para fora, Kitetse, paraxá da semana passada, para fora de si mesmo. Ele deixa o seu ser em Harã para conhecer o Elohim que lhe apareceu, contemplando uma ideia ampla de deixar para trás uma terra física, um convívio e uma ideologia familiar. Em seguida, ele adentra na terra que viria a ser possessão da descendência, mas ainda não alcança o direito de entrar para possuir. Pisar a terra não quer dizer que você possui a terra. Portanto, caberia a ele passar pelo rito que precede a posse da terra antes de tê-la. Qual é o rito? Abrir mão de tudo. Para que você depois não alegue que você perdeu algo para penetrar o relacionamento com Elohim. Quem acha que tem um relacionamento com Elohim e contabiliza as perdas que teve para tal, viu a terra, andou na terra, mas não tem posse da terra. Porque o seu ser ainda não ficou para trás. Por isso que gramaticalmente
Não existe, pastora, vínculo entre Kitetsê e Kitavô. Mas espiritualmente, se você não deixar para trás tudo como a cativa, se você não fizer como os pais do filho desordeiro e levá-lo a juízo, se essas coisas não ficarem para trás, você foi aquele que pisou, mas não possuiu a terra. Nem eu. Observem que seu breve período na terra foi uma oportunidade. Eu pulei aqui. Notem que de forma sutil, a Torá revela que Adonai permite a Abrão contemplar a promessa e até mesmo provar temporariamente dela. Ele vive na terra durante um tempo. O objetivo divino era uma espécie de apresentação de suas intenções para com o patriarca e sua descendência. Eu sou o Deus que apareceu para ti em Harã. Eis aqui o que quero dar a ti. Então, ele leva o pastor Abraão a contemplar e desejar a promessa. Por isso que ele pisa sem possuir. Presta atenção nisso. Ele pisa sem possuir. E expor o desejo mais íntimo que havia em seu coração. Você já teve a experiência de querer comprar algo numa loja? E você primeiro vai à loja, analisa o produto, mede se é aquilo que você quer, pastora, e depois calcula o quanto você vai pagar para ir lá e ter o produto. Mas quando você visita a loja a primeira vez, o produto é seu, mas o seu olho viu e desejou. É isso que Adonai fez com Abrão. Ele entra, Leomar, ele olha e ele enxerga uma descendência física que ele não tinha habitando ali. E Adonai iria esquadrinhar o seu coração para saber se ele desejava aquilo mais do que qualquer outra coisa. Vocês vão entender isso nos dias atuais de forma clara. Adonai aguardava uma resposta definitiva por parte de Abrão, mesmo sem ele saber o custo desta decisão. Qual é a decisão de Abrão que comprova que ele viu e disse: este é o maior desejo do meu coração? Quando ele ergue ali ele jura a Adonai amores a Adonai. Ali ele ergue um altar que seria o altar das futuras gerações, jurando que os meus filhos vão dar continuidade a este amor e desejo por esta terra, pelo Elohim que deu a terra e que deu a promessa sobre essa terra. Mas ele não possui a terra. Ele precisa, pastora, ser instigado a desejar. É assim quando uma pessoa entra, ouve Torá, vem nos ritos de Shabat, vem no Shaharit, celebra as festas bíblicas. Isso é Adonai trazendo o homem para perto de si. Mas quem tem que construir o altar definitivo deste relacionamento não é Adonai. Por isso, pastora, a rotatividade. Entram e saem. Entram e saem. Entram e saem. Porque deveriam sair para entrar. Entende a apostasia, pastora? Onde é que ela vem? Uma inversão do rito de Torá. De você deixar para trás primeiro sem contabilizar a perda, para ir diante de Adonai e possuir. Esta inversão te faz um admirador da promessa, mas não um herdeiro da promessa. Isso é apostasia. Observem que seu breve período na terra foi uma oportunidade de dizer sim ou não ao Deus que lhe aparecerá na terra de seus pais, a qual não seria por continuidade mais sua. Quem se tornou o herdeiro de Harã? Naor, irmão de Abrão. Terá teve 2 filhos, Naor e Abrão. Naor ficou. Naor foi o dono da herança. De lá, Abrão só mandou buscar mulher para sua descendência. Mas a terra, os bens, a ideologia, aí vocês vão entender por que ele leva. Quando ele recebe Isaac, Abrão manda buscar Rebeca para o casamento, uma menina de 14 anos de idade. Ela sai de Harã por uma vontade dela, porque o seu irmão não queria que ela saísse. Ela disse: eu vou com o homem. Vocês conhecem o texto. Capítulo 21 do Gênesis. E ali ela sobe no camelo, viaja com Eliezer.
E na hora da minhá, Isaac avista ela, ela tomba do camelo. Isaac não pede nem licença, passa a mão nela, leva ela para dentro da tenda de Sara, porque todo o passado em Arã morria e agora ela herdava a promessa de Elohim. Ela não deixou nada para trás, ela não requereu herança alguma para se casar com o filho da promessa Yitzhak. Não. Ela não contabilizou perdas afetivas, físicas e morais. Essas são as 3 formas que a gente abandona algo para Adonai nos apresentar a vida eterna, para nós dizermos sim ou não para Ele. O problema nosso está na hora de erguer o altar. Teve uma família inteira aqui da congregação de 30 anos aqui dentro, que na hora de erguer um altar, saiu. Inteira a família. Na hora de erguer um altar, para os filhos terem continuidade. É nessa hora que ali foi físico. Foi físico, aos olhos de todos, foi físico. Um altar de pedras físico construído foi o motivo para uma família abandonar. Uma família inteira. Imagina esse altar aqui dentro, pastora, que só eu e Elohim sabemos se está erigido, se está consagrado e se está apropriado para sacrificar a Adonai. É o sim e o não. Eis que ponho diante de vós a bênção, ser uma bênção, Abrão, ou a maldição. A vida ou a... Essa é o juramento e a aliança do Código Deuteronômico. É o Código da Aliança, o Código Sacerdotal e o Código Deuteronômico. O Código Deuteronômico diz, escolhe entre sim e não. Definição. Por isso que os músicos cantaram João capítulo 18. E conhecereis a verdade vos libertará. Eles cantaram no serviço. Ao erguer o altar em Canaã, pastora, ele testemunha ao universo, na sua atemporalidade, seu desejo de servir a esse Deus que apareceu e revelou-se para ele na casa de seus pais. Ali Abraão disse um sim permanente. E não foi com a boca. Abraão foi justificado pela sua... A justiça era o ponto alto desse homem, porque ele era justo, porque ele sabia julgar a ele mesmo. Ele sabia que o sim que ele disse era real, custasse o que custar. O que eu perdi, não contabilizo. Não pode contabilizar. Só que o Gênesis capítulo 12, olha agora o detalhe no verso 9 e no verso 10 para subsidiar essa afirmativa que a gente está conversando aqui. Ele ergueu, ele habitou a terra, só que depois seguiu Abrão dali, indo sempre no rumo do Negueb. Ele não para na terra. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na... Qual é o próximo passo? Que depois de você enxergar a promessa e erigir um altar no seu coração de que é verdadeiro o seu desejo em servir a Adonai, que o patriarca Abraão aqui anuncia e que todos os seus descendentes legítimos vão seguir o mesmo rito. Você viu, você adorou a Elohim naquele lugar, você constrói um testemunho nos céus e na terra de que sim, eu pagarei o preço que for necessário para este relacionamento. E depois tem que fazer o quê? Desce para onde? Fica no deleite da terra? Estica, pastor, a rede entre as tamareiras na sombra do Mar Morto para aproveitar as belezas e o leite e o mel que emanam da terra? É assim que a Bíblia determinou? Você não possuiu a terra ainda. Interessante. Você toma uma aguinha enquanto eu vou me lembrar disso. Olha só, eu estava fui servir um caldo numa reunião de segurança alimentar. E quando nós ali estávamos, eu vim para casa e fui olhar a segurança alimentar bíblica que José estabeleceu. Um ponto alto de José foi quando ele chega no Egito e que ele sai da masmorra, se apresenta a Faraó
Ele diz para Faraó que Faraó estava perturbadíssimo, porque Adonai havia falado com ele que haveriam 7 anos de saciedade e 7 anos de fome. Ele estava perturbado. Ele já tinha chamado todos os magos do Egito. Vem José, se apresenta para ele e diz assim: a paz que você espera que eu traga a você, ela vem de Elohim. Primeiro ponto dele, ele exalta Elohim para depois... Ele constrói um altar. Exatamente. Aí, e outro ponto muito interessante, ele vai trabalhar com a segurança alimentar do Egito, né? Sim. Então, depois que ele interpreta os sonhos e dá a solução, ele então é erguido por Faraó como o homem depois dele. Sim. Aí ele vai estabelecer mandamento para o Egito inteiro cumprir. Ele não desfez. O Faraó devia ter uma equipe de conselheiros e uma equipe que trabalhava no palácio de forma... José não se importou com isso. Sim. O nome de José foi mudado. Sim. Casou com uma mulher que era filha de On. Ele está no Egito. Sim. E ele então agora vai trazer um mandamento para Faraó pagar. O quinto. Divide a terra, Faraó, em quinta a terra. 5 partes. Agora, a quinta parte eu vou recolher. Do período de saciedade, a quinta parte só. Faraó estava pagando a Adonai para não passar fome. Pagando a Adonai tudo aquilo que ele não fez e desrespeitou do que é sagrado. Isso. Pagando o quinto. Isso. José estabelece mandamento, todo mundo cumpre e tudo, e vocês conhecem o fim da história. O profeta Isaías, pastora, lá na frente, muitos anos depois disso, vai dizer assim: eis que Adonai vai erguer um altar em meio à terra do Egito. Isso aí. Que terá uma estrada para, acho que Edom, isso. E que chegará a Jerusalém. Isso. As pessoas ficam com devaneio de isso. Onde é que vai ser esse altar físico. Ele está falando do coração dos habitantes da terra do Egito, que conhecerão o Elohim que apareceu a Abraão e vão dizer sim para este Elohim e vão encontrar o caminho para Jerusalém. Léo, é muito mais amplo do que uma questão física de um altar. Ele não depõe um daqueles assistentes de Faraó. Isso. Ele os põe cumprindo o mandamento e pagando a Adonai o que Faraó devia. Isso. Esse foi o preço da paz, do coração e da mente de Faraó. Isso. A sequência textual revela que antes de entrar na terra, Kitavô, eu parei no primeiro versículo, ele foi conhecer o Egito por causa da fome que se estabelecerá sobre a face da terra naquele tempo. Não houve um salto miraculoso que fez Abraão deixar uma vida idólatra e aderir a uma vida santa por meio dos preceitos do Elohim único do universo. Doutrina sustentada há 2000 anos por um sistema descompromissado com a Torá, que usa a imagem e o testemunho do maior hebreu existente sobre a face da terra para enganar as pessoas que desejam conhecer este mesmo Elohim de Abraão. Hoje eu sou um alcoólatra, eu me converti e hoje eu sou pastor. Não passou pelo Egito. Conheceu a palavra, se enamorou por Elohim, mas não ergueu um altar que, por consequência, tem uma descida imediata ao Egito, porque é ali que nós somos provados. O Deuteronômio capítulo 8 vai dizer: eu te afligi, eu te maltratei, eu te fiz passar fome, 40 anos no deserto para saber o que havia no teu. Você acha que Adonai precisa de 40 anos para interpretar o coração de alguém? Ele precisa que você reconheça se o seu e o meu sim ou não a ele são verdadeiros e legítimos diante dos céus e da terra. Ou seja, Israel demorou 40 anos para entender que o sim não era legítimo. E esse hebreu famoso, que é usado como pano de fundo para contar essa história, que não se sustenta em nenhum versículo da Bíblia Sagrada, bem do Gênesis até o Apocalipse, ele faz o mesmo passo de Abraão. Abre lá Mateus capítulo 2. Ele faz a mesma cadência, mostrando que o patriarca criou-se por meio da sua obediência um rito
que todos os seus descendentes eram obrigados a seguir. Aí por que, pastora, que ao conhecer esse hebreu famoso, eu quebro o rito e dou esse salto miraculoso para me tornar um homem de Deus? Por quê? Se o homem famoso aqui, o hebreu famoso, ele seguiu os passos de Abrão, por que, pastor? Por que essa apostasia? Por que este abandono? Se o famoso hebreu que não pecou fez o rito igualzinho. Mateus 2, verso 13. Vai chegar a hora de quitar essa dívida com o nome do hebreu. Mateus 2, 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo de Adonai apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o menino tinha acabado de nascer. Ele tinha acabado de nascer. Ele só fez 2 coisas antes de nascer para descer para o Egito. 2 coisas. Eu mostro para vocês aqui quais foram as únicas 2 coisas que ele teve direito de usufruir na terra para já conhecer o Egito, pastora, como um recém-nascido. Demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Eterno pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Eterno apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado um Nazareno. Yeshua, após seu nascimento, é levado ao Egito para a preservação da vida? Sim. Ainda era um menino, mas seria Elohim capaz de protegê-lo na terra de Israel? Todo mundo concorda. O texto é claro. Para que Herodes não matasse o menino, desce ao Egito e refugia-te lá até eu te avisar que você pode voltar. Mas seria Elohim incapaz de proteger Yeshua dentro do território? Moshe foi protegido no Egito sem necessidade de fuga para sobreviver. Era a matança dos hebreus por Faraó, não foi isso? As hebreias, as parteiras, protegeram Moisés e ficou tudo bem. O povo continuou se multiplicando. Moisés não foi exilado para ser protegido. Então Elohim protegeu Moisés e não protegeu Yeshua? É disso que se trata o texto? Olha Lucas capítulo 2. É a narrativa do mesmo período de tempo, hein? Nós estamos falando do nascimento de Yeshua e sua descida para o Egito. Mas olha o que Lucas vai pontuar para a gente, Leomar, que coisa interessante. Verso 21 de Lucas capítulo 2. O menino nasceu, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, 40 dias de Maria, segundo a Torá de Moisés, o levaram novamente a Jerusalém para o apresentarem a Adonai, segundo está escrito na Torá do Eterno. Todo macho primogênito será consagrado ao Eterno. E para darem a oferta, segundo disposto na Torá de Adonai, um par de rolas ou 2 pombinhos.
ele cumpriu o rito na terra. Ele é circuncidado em Betlehem, em Belém, ao 8º dia. E Maria faz a sua expiação aos 40 dias de vida na sua apresentação. E Yeshua é apresentado nominalmente no Templo de Jerusalém. Traduzindo isso em Torá, essa é a construção do altar da vida de um filho que nasce. A circuncisão é o primeiro símbolo de uma aliança física e espiritual que um homem macho nascido na casa de Israel precisa fazer para que, quando for chegada a sua maturidade espiritual, seu bar mitzvah, ele dizer sim ou não, como Abraão disse para Adonai. É um rito. Yeshua viveu provisoriamente na terra de Israel ao nascer para cumprir o rito. Mas depois ele desce ao Egito, circuncidado, Maria expiada e ele devidamente entregue como oferta no altar de Adonai. Isso é ou não é o rito abrâmico que a gente acabou de ler em Gênesis capítulo 12? A mesma coisa. O prepúcio do menino é a paga inicial para o reconhecimento do direito que ele tem de pertencer àquela terra. Tem que pagar com a carne, em primeiro lugar. Assim como Abrão pisou na terra, erigiu um altar e depois partiu ao Egito, o Messias, ao nascer, é circuncidado, levado ao templo para cumprir Torá, e em seguida precisa descer ao Egito para depois retornar à terra de Israel, que estava sob domínio de Roma, concorda? Outrora em posse de cananeus no tempo abrâmico. Qual é uma premissa importante que precisa entender aqui? Que tanto Yeshua quanto Abrão retornam do seu exílio em Egito com a terra sob domínio e posse de outra nação. No tempo de Abrão, os cananeus; no tempo de Yeshua, os romanos. Por isso que quando entrares à terra, deverás combater e destruir as nações que habitam nela. O altar erguido pelo patriarca Abrão ao pisar a terra trazia uma simbologia profunda a respeito do rito espiritual e físico ao qual o homem deveria se submeter, ter direito permanente sobre a tal terra prometida que tantos devaneiam nos dias de hoje. O altar erguido por Abrão era uma sombra dos verdadeiros altares que Elohim revelaria aos homens, que fariam a conexão entre o Criador e a humanidade. Quais são eles? O altar de Jerusalém, Deuteronômio capítulo 16, um único lugar sobre a terra para receber as ofertas e sacrifícios. E o coração do homem. Eis que eu virei e habitarei no seio dos filhos de Israel. Essa é a premissa para o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, todos os dias de cada semana. Eu virei e habitarei no seio. São os dois altares que Abraão ali, quando leva e erige aquele altar no capítulo 12, Leomar, ele avisa que seria sombra do que os seus descendentes precisariam compreender neste relacionamento com Adonai. Se observarmos o rito de Shabat atentamente, veremos que guardar e lembrar deste mandamento do Shabat nos faz assegurar este conceito de forma sólida. Eu abandono tudo e depois eu tomo direitos a entrar na terra, prevenindo o desvio do nosso coração, que pode nos colocar em situação bastante delicada. Abre lá o Salmo capítulo 91, versículo 11. Todo mundo aqui que tem o livro de Shabat, depois que você termina de cantar o Shalom Aleichem, a gente lê um parágrafo depois. Esses dois parágrafos que nós lemos são dois versos de dois salmos diferentes. Que Malahav etzaver lar lishmou behol deraheha. Isso é o Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Ponto. Não é assim que a gente termina o Shalom Aleichem? Aí agora abre o Salmo 121, que é a parte B dessa estrofe do Shalom Aleichem. Quero que vocês leiam bem alto para mim, do jeito que está escrito na Bíblia de vocês. Salmo 121, versículo 8. Vocês enxergam algum problema nesse versículo? Não? Tem algum problema no versículo? Qual é o problema do versículo? A gente está falando que tem que sair para entrar. Mas o versículo está escrito o quê? Não está. Adonai Shimor Tserá Uvoerra Meatá Vead Olam. Na tradução literal, o Eterno guardará tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. O autor, desconhecendo o preceito e o rito de ponta a ponta, um total ignorante, me perdoa o padre, mas um total ignorante, o padre, inverteu. O padre João Ferreira de Almeida, que traduziu essa Bíblia que a gente mais usa, sem compreensão do rito sagrado, porque é um romano, ele falou, não, a gente entra para depois... Ele é um apóstata. Ele deu um jeitinho de tornar palatável o conceito de entrar e sair. Porque eu entro e saio da vida com Elohim do jeito que eu... Aqui, ó. Eu não tenho que deixar nada para trás. Léo, os estoicos, os filósofos estoicos se baseiam na lógica, pastor, na metafísica e na ética. Isso. Ele foi na lógica. A lógica é sair e depois entrar. É igual o texto de Deuteronômio 39. Ele não respeita Yeshua. Quem mexer num sinal e num iot sequer da Torá, não entrarás no reino de Elohim. Pega na sua Bíblia aí, bota uma seta invertendo, para toda vez que você for orar o Salmo 121, saber que você tem que sair para entrar. Me explica aqui uma coisa. Olha aqui para mim. Eu já estou encerrando, que nós vamos parar aqui no Shalom Aleichem. Qual era o rito que dá nome aos salmos de degraus? Os salmos de degraus são salmos compostos do número 120 ao 134. São 15 salmos. Isso é alguma coisa cabalística? Não. O indivíduo, pastora, vem lá da Galileia, vem trazendo o cordeirinho 10 dias de viagem, chega em Jerusalém cansado. Tudo bem, mas ele trouxe a oferta dele. A porta dourada, aquela ali que hoje está fechada, era a porta de entrada ao oriente do templo. Eles entravam por ali, desciam pelo caminho dos Kohanim, que nós já subimos e descemos algumas vezes, cruza o vale do Cedron e sobe na porta dourada. Entra no templo e é recebido num pátio coletivo do templo. Isso é a estrutura física do templo de Jerusalém, onde homens, mulheres e crianças tinham direito de entrar e sair com liberdade. Quando ele chegava, ele ajeitava-se, lavava-se, comia, lavavam-se os seus pés, o cordeirinho era tratado e ele tinha que chegar ao átrio da casa de Adonai. No átrio da casa de Adonai era uma arquitetura com uma elevação referente a este lugar. É como se este local comum fosse ali embaixo, quando a gente chega. E para atingir o átrio, você subia 15 degraus de escada. O Salmo 120 ao 134 era recitado a cada degrau que você subia. Por isso chamados Salmos de degraus. Quando você chegava ao Salmo 134, que era o patamar do átrio, você proclama o 135. Bendirei ao Eterno, que me fez chegar à casa de Adonai. É o rito de penetração na casa de Elohim para entregar a oferta no altar. Este homem que cursava este rito, ele tinha certeza que aquilo que ele fazia, ele não olhava para trás daquilo que ele deixou para chegar até ali.
por isso que ele sai para depois entrar. Os salmos de degrau são lidos num contexto onde o Salmo 120 diz o quê? Eis que habitava na terra de Quedar. Era um peregrino em Meseque, terras estrangeiras, a qual eu deixo para trás, eu pago o preço que tiver que pagar para olhar para o Elohim, e o Salmo 121 diz, Shir Lamalot, elevo os olhos aos montes, de onde me virá o meu? Ele olha para Adonai e vai e vai até encontrar o altar de Elohim. É por isso que Yeshua pega aqueles cambistas que aproveitavam da fraqueza desses homens que vinham do norte e do sul de Israel trazendo a oferta, porque eles eram habitantes dos arredores de Jerusalém, as vaquinhas, as novilhos, os cordeirinhos, tudo gordinho. Aí você chegava com o seu depois de 8, 10 dias de caminhada, magrinho, surrado. Aí ele falava, me dá o seu, me paga uma diferença e entrega o melhor para Adonai. Ali Yeshua entra com a chibata, bota tudo para fora, porque o Salmo 50 vai dizer, como eu carne de touros ou bebo eu sangue de bodes. Adonai estava preocupado com a questão física, visceral do animal, ou com o coração daquele homem que queria morrer no lugar daquele animal que ia ser sacrificado. Este é o sim para Adonai, que o Salmo 120, quando você ora, até o Salmo 134, te faz lembrar dessa marcha contínua em busca deste sacrifício. É assim que o mundo cristão aprende. O padre acabou de dizer, é a tua entrada e a tua saída. Ele bagunça com a cabeça das pessoas. Ele transtorna por conta de conceitos e ideologias que estão longe de terem a inspiração sagrada de Adonai. Isso é ser apóstata. É você aceitar estas coisas, porque ao bel prazer elas me satisfazem. Porque é mais fácil eu querer viver uma vida fora e uma dentro, porque eu posso entrar e sair com a liberdade que quem sai e entra não tem. Não tem. Este salmo narra o desejo e a marcha de subida do servidor de Adonai até a casa de Elohim em Sião, onde há um altar preparado para receber sua oferta. Ali Adonai aguarda o viajante encontrar conforto e paz interior, ao depositar sua oferta no altar de Elohim. Ali, no altar, definimos nosso futuro. Ali somos revelados a nós mesmos e discernimos nossa escolha sem haver uma cortina de fumaça para nos ludibriar. E para encerrar, existe uma máxima judaica que rege a religião judaica como um todo, que alega e diz que cada sinagoga espalhada pela parte da terra, ela é um pedaço do templo de Jerusalém destruído 70 anos após a era messiânica. O que significa que aqui na cidade de Vitória é o altar o qual eu e você temos que alcançar para termos o nosso sim ou não revelado a nós mesmos. E aí eu trato o Shabat com todo desleixo e desprezo que o Shabat não merece da nossa parte. Porque eu posso entrar e sair da sinagoga, pastora, com toda a liberdade. Não tratem a casa com esse desprezo. Não tratem esta casa com desta forma simplória, que pode convencer a você mesmo e te dar uma ideia que você está pacificamente ligado a Adonai aqui dentro. Nessa casa subsiste aqueles que sabem deixar para trás todo um legado familiar, toda uma ideologia pessoal, toda uma vontade própria, para aqui encontrar o Elohim que te dá a vida dia após dia. E a nossa esperança é que os nossos descendentes sigam a mesma cadência. Não se enganem. Às 15h30 a gente retorna, a gente finaliza, e se assim o Eterno permitir, nós continuaremos vivos para mais um ciclo diante da presença do Criador. Shabbat Shalom.